Couto, eu fiz a pergunta quando caiu aí a nossa conexão. Se é possível dizer que essa é uma tendência, né? O Lula realmente ter uma queda na sua aprovação. É uma fotografia muito de momento, muito pautada por essa história da segurança pública, porque pelo que a gente pode perceber, esse tema da segurança pública vai continuar aí em alta, né? Isso vai continuar impactando o governo Lula, já que a esquerda tem muita dificuldade em falar sobre isso, né? Sim, sim. Olha, primeiro acho que a gente tem que observar os números, né, e perceber o seguinte, né, estatística, claro, não é uma ciência exata, é uma ciência de aproximação, é uma ciência de probabilidades, né, e a variação estatística dessa última pesquisa da Quest em relação à anterior é muito pequena, né, na aprovação um ponto para baixo, na reprovação um ponto para cima. Isso está muito menor, inclusive, do que a própria margem de erro. Então, a gente não pode asseverar categoricamente que houve uma queda do presidente. Pode ter havido, pode estar detectando já o início de uma queda ou uma queda momentânea. Não dá para ter certeza nesse momento. Mas a magnitude dela, sendo muito pequena, sugere muito mais que a gente, por prudência, fale em instabilidade ou numa certa estagnação desse processo de recuperação do que propriamente numa piora da avaliação do presidente. Claro, se as próximas pesquisas confirmarem esse declínio, aí a gente pode mudar a avaliação, porque os dados vão permitir que a gente mude a avaliação. Mas não dá, com base só nisso, em fazer uma afirmação categórica. De qualquer maneira, você tinha ali uma onda de melhora do governo que parece que deu uma parada. Né? E por que deu uma parada? Acho que a própria pesquisa traz informações sobre isso. Por conta da percepção que as pessoas têm de duas coisas opostas aqui. De um lado, dessa política de segurança pública voltada para a guerra, voltada para a carnificina, né, para a eliminação física de supostos criminosos, e, de outro lado, uma política percebida como muito leniente com respeito a isso que é, no caso, atribuído ao governo. Então você tem essas duas situações aí postas. Né? É claro que a gente sabe que, do ponto de vista substantivo, né, se a gente considerar que de 2013 para mais de 62 mil pessoas no Brasil foram mortas por ações policiais, 62 mil pessoas. E de lá para cá, de 2013 para cá, a situação da criminalidade não melhorou no país, não, muito pelo contrário, né? A gente pode dizer que ela piorou com o fortalecimento das facções criminosas, do crime organizado. Consequentemente, essas 62 mil mortes produzidas por ações policiais desde 2013 não parecem ter melhorado a situação. Ou seja, não se mostraram até aqui uma política pública eficaz no combate à criminalidade e redução da violência. Se fosse uma política pública eficaz, ué, depois de 62 mil mortes, você imaginaria que algum efeito positivo teria havido na segurança pública. Teria caído o número de roubos, teria caído o número de assassinatos. Esses até tiveram, de fato, uma oscilação negativa nos últimos anos, mas o crime organizado não teria se fortalecido. E isso aconteceu na outra direção, então piorou desse ponto de vista. O que mostra que essa pirotecnia de ações como essa que as polícias, né, no plural, do Rio de Janeiro perpetraram ali nos complexos da Penha e do Alemão, elas na realidade chamam muita atenção, têm apoio popular, como a pesquisa mostra, que as pessoas se impressionam com isso, acreditam que é necessário uma ação desse tipo, que é na base da bala e da eliminação física de criminosos ou supostos criminosos, que você vai resolver o problema, embora os dados mostrem que não é. Ou seja, que você precisaria ter uma estratégia diferente. E veja, eu falei dos últimos anos, de 2013 para cá, mas se a gente volta algumas décadas, a gente vai passar da centena de milhares de pessoas mortas pelas polícias, desde a redemocratização, desde os anos 80. Né? Claro, tem os episódios sempre mais famosos, Castelinho, Carandiru, que chamam muita atenção, Candelária, mas, de novo, o problema só piorou de lá para cá. Então, consequentemente, o que a gente pode dizer é preciso tentar outro caminho, porque se esse não está funcionando, mostra que a política é errada. Entretanto, ela é a política popular, é a política que dá voto, é a política que obtém apoio, como a pesquisa mostra, daí esses percentuais altos, aí, 2/3 que apoiam a ação, né, uma maioria que também considera que a declaração do Lula de que foi uma ação desastrosa está errada. Né? E, claro, né, o próprio Lula deu declarações que lhe prejudicaram. Eu acho que nem tanto essa segunda, né? Só contrastando um pouquinho com os pontos que levantou aí o Josias. Eu diria que a primeira declaração é um desastre completo. Né? O presidente se expressou mal, não era bem isso que ele queria dizer, pode-se alegar isso. Até acho que é mesmo, mas disse.
E depois que disse, o estrago está feito, né? É uma fala absolutamente desastrada. O Lula, quando começa a ficar muito empolgado, acho que com a própria retomada da popularidade, solta o verbo, se atrapalha na fala, não é isso, é muito uma bobagem como aquela que proferiu. Isso, isso. Então, os dois lados, o governo dando não se mostrando como de R$ 1 de superar carbono e coisas do tipo, do lado, a oposição. A gente espera um pouquinho para ver se estabiliza, mas não estabilizou. A gente está com um probleminha de ligação aí com o professor Cláudio Couto. Deu uma cortada, mas acho que deu para entender ele fazendo essa análise justamente sobre essa dificuldade de lidar com o tema. Vamos voltar para a pesquisa, Josias, porque me chamou a atenção esse detalhe, né? A gente teve várias pesquisas, depois da operação no Rio de Janeiro, a gente acompanhou várias pesquisas que foram divulgadas falando sobre o quanto a população apoia esse tipo de operação, né? Ou apoiou essa operação no Rio de Janeiro. Essa pesquisa também traz isso, né? Também traz o apoio. 67% aprovam a mega operação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha. Os que desaprovam são 25%. 97% dos entrevistados pela pesquisa ficaram sabendo da mega operação e ficaram com a informação. E aí 67% apoiaram, né, e 25% desaprovaram. Então é uma diferença grande aí. Mas ainda de acordo com o levantamento, 55% dos brasileiros responderam que não gostariam que uma operação igual a essa acontecesse no seu estado, na sua região. E 42% disseram que sim, né? 3 não souberam responder. E isso é muito interessante, né? Porque quando a população diz sim a uma operação como essa, o que isso significa? Que recado isso dá? Porque isso me preocupa um pouco, Josias, porque a gente vê, por exemplo, os políticos da direita olham isso como um aval. Aqui mesmo, o Derrite falou sobre isso, quando ele voltou a elogiar a operação no Rio de Janeiro, ele falou, até a população aprova, quer dizer, eles se sentem amparados pela população. Agora, quando a população diz que aprova uma operação, será que ela apoia a matança, Josias? Ele apoia porque entende que a matança significa solução. E o que leva a essa conclusão, Fabíola, é o desespero. A população, mesmo a população das comunidades pobres, essas que estão no Rio de Janeiro, mas em outras praças também ocorre esse fenômeno, áreas que estão ocupadas pelo crime organizado, que barbarizam as comunidades pobres, exploram economicamente, e o Estado está ausente dessas áreas. Então, essa população oprimida ou as pessoas que vivem ao redor, estávamos comentando há pouco, hoje nas grandes cidades brasileiras está todo mundo com medo. Medo de que o seu celular seja roubado, de que o vidro do seu carro seja quebrado, de que um filho não consiga sair da escola e chegar em casa tranquilamente, medo de que um caminhão seja atravessado numa via relevante, no início da manhã. Então, todo mundo vive com medo. E esse medo leva a essa falsa conclusão de que a polícia letal, a polícia que entra numa comunidade e, a pretexto de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, sai matando, numa operação como essa no Rio de Janeiro, que resultou em 121 cadáveres, 4 deles de policiais. Então, as pessoas olham aquilo e falam, bom, essa é a solução. E sabemos todos que não é. Isso que aconteceu no Rio de Janeiro se repete há 4 décadas. E, por vezes, a comunidade é barbarizada pela própria polícia. Agora estamos lá com um fenômeno, além do crime organizado, há as milícias que são comandadas por ex-PMs, por policiais que ainda estão na ativa. Então, é realmente uma criminalidade que, por organizada, leva receio às pessoas. E as pessoas tendem a considerar que operações letais como essa são a solução. Mas logo vem a frustração, porque sabemos todos que isso não é solução. Se fosse, o Brasil seria o paraíso na Terra, porque isso se repete no Rio de Janeiro, por exemplo, como disse, há 4 décadas. Né? E vem, na sequência, a percepção de que o crime continua do mesmo jeito, porque o Estado ele entra com a operação policial,
por vezes é uma operação letal, como essa foi recordista em número de mortes no Rio de Janeiro, e no dia seguinte continua a mesma coisa. O Estado continua ausente, o crime organizado reocupa o seu lugar, aqueles que morreram, se são criminosos, eles são repostos, a mão de obra é logo reposta, e a comunidade está lá do mesmo jeito, a violência está do mesmo jeito, o suplício a que são submetidas essas pessoas permanece o mesmo, e o fracasso, normalmente, Fabíola, leva a esses políticos farisaicos e populistas que enxergam na matança ou vendem a matança, embora saibam que não é solução, vendem como solução, eles, quando ressurge o problema, porque o fracasso é evidente, eles dizem que é preciso mais rigor ainda, que é preciso mais letalidade policial, e aí falam em essas soluções mágicas, vamos aqui elevar a pena, criar novos tipos penais, nada disso resolve, Fabíola. Então, a frustração vai vir ali na frente. O próprio governo do Rio de Janeiro sabe, e sabendo disso, sabendo que precisa dessa vitamina eleitoral, já programou. O Cláudio Castro falou, vamos ter mais 10 operações como essa no Rio de Janeiro, porque ele precisa prolongar esta sensação, essa falsa sensação de alívio. E por isso está programando mais operações policiais em áreas pobres do Rio de Janeiro. Isso não é solução. Se fosse, o problema já estava resolvido. A solução envolve... O diagnóstico está feito, Fabíola. O diagnóstico está feito. Não é por falta de diagnóstico, tampouco é por falta de lei. Há uma lei, inclusive, que não foi implementada, que seria se implementada, haveria uma possibilidade de êxito muito grande, que é a lei do SUSP, é o Sistema Único de Segurança Pública, porque passa por uma integração, passa pela aferição, aplicação de dados cientificamente comprovados, estipulava metas, previa a aferição periódica dessas metas, e nada disso foi feito. A lei está aí, é uma letra morta, virou letra morta. Nasceu a ideia lá no primeiro mandato do Lula, a lei foi enviada ao Congresso na gestão da Dilma, foi aprovada sob o Michel Temer, foi esquecida pelo Bolsonaro. Quando começou agora o terceiro mandato do Lula, o Flávio Dino falou, não precisamos de nenhum pacote novo, nenhuma lei nova, vamos colocar em vigor o SUSP. E também esta pretensão do Flávio Dino, que está aí nas redes sociais, ele postou isso, tentou colocar a lei de pé, vamos implementar algo que está esquecido, e cadê? Não vingou. Então, nada de muito sério no Brasil costuma vingar, Fabíola. Agora, que isso daqui não se parece com solução, disso ninguém tem dúvida. Letalidade policial não se confunde com solução. Tampouco isso que está sendo feito agora no Congresso, esse truque de elevar pena e tal, algumas providências são até necessárias, mas que não podem se confundir como soluções definitivas, Fabíola. A resposta da população, né, a vontade da população, como é que ela é entendida pelos políticos? Ela é usada politicamente, é o que a gente tem acompanhado, né? Principalmente pela direita, quando a gente olha essas pesquisas. Mas o que na prática elas significam? Quando a gente está elaborando uma política pública, e por isso é muito legal a gente ter aqui os professores dessa área, né? Como é que o peso de uma pesquisa de opinião, né? Que peso ela tem? Como é que ela deve ser encarada? Só para passar para o professor Cláudio Couto, trazendo mais dados divulgados dessa pesquisa Quest de hoje, 67% aprovam a mega operação no Rio de Janeiro, 25% desaprovam, 55% não gostariam que essa operação acontecesse no estado onde essas pessoas vivem. 42% dizem que sim, essas operações seriam bem-vindas na sua região. E também há outras questões ali colocadas. Por exemplo, a opinião da força empregada pela polícia na mega operação do Rio. 67% dos brasileiros disseram que a polícia não exagerou na sua força. E 29% disseram que sim, houve um exagero por parte da polícia. Ainda nos dados da pesquisa Quest divulgado hoje, 46% dos brasileiros dizem que apoiam leis mais rígidas, penas maiores e que os criminosos não sejam soltos pela justiça como medidas para melhorar a segurança pública. Olham isso como uma possibilidade de ter mais segurança. 27% defendem mais educação, mais oportunidades, mais medidas sociais.
como fatores para reduzir a violência no Brasil. 57% dos ouvidos nessa pesquisa disseram que discordam da opinião do presidente da República, que disse que a operação foi desastrosa. 57% não concordam com essa declaração do Lula e 38% concordam com a afirmação. Vamos lá, professor Cláudio Couto, como que os políticos, como que os legisladores, como que os governantes devem olhar para uma pesquisa como essa de opinião? Olha, claro que ela deve ser considerada. Sempre pesquisas de opinião devem ser de alguma forma consideradas, o que não significa que os políticos devem pura e simplesmente atender aquilo que é o clamor popular do momento, como se fosse a solução perfeita para tudo. É preciso ter um pouco mais de coragem e de responsabilidade quando se trata de questões tão delicadas como a segurança pública. Acho que isso vale, na realidade, para todas as políticas públicas, mas segurança pública, já que o que está em jogo é a vida das pessoas, já que o que está em jogo é o uso da violência pelo Estado, mais ainda é preciso ter responsabilidade e é preciso evitar a demagogia, né? Porque a demagogia muitas vezes é o quê? As pessoas acham que deu certo, então vamos fazer mais várias dessas. E como a gente já viu, eu falei isso mais cedo, não sei o quanto vocês conseguiram acompanhar por conta aí dos problemas com a conexão, mas o Josias depois foi exatamente nessa mesma direção, né? Não adianta fazer operação desse tipo, né? Elas ocorrem há décadas, né? Já temos centenas de milhares de pessoas mortas pelas polícias. E o problema simplesmente piorou em vez de melhorar, ou seja, não funciona. Não funciona. Ainda que as pessoas queiram. Ou seja, é uma política, acho que às vezes o discurso tem que ser um pouco diferente. Às vezes se levanta muito, olha só que exagero, né? Mataram pessoas, pode ter matado inocentes. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem uma coisa que tem que ser mostrada para o cidadão, que é a seguinte: isso é ineficaz para resolver o problema da segurança. Você pode até se sentir vingado, pode ter satisfação de ver gente que você acredita que seja bandido que foi morto pela polícia, mas que não vai resolver o problema, não vai. É uma ilusão. E eu diria mais, é uma cortina de fumaça, além de tudo. Por que cortina de fumaça? Porque parece que uma coisa está sendo feita, quando aparecem todos aqueles corpos no chão, quando aparecem esses números de vários supostos criminosos mortos, e eu falo suposto porque a gente não sabe se todo mundo que morreu ali era de fato criminoso ou não, e, ao mesmo tempo, a estrutura do crime organizado se mantém intacta. A reposição desses nomes, dessas pessoas que foram mortas, como o Josias bem falou, ocorre rapidamente, ou seja, você está matando gente que é descartável para o crime organizado, que é substituível facilmente, mas você não ataca a estrutura, aquilo que mantém o crime organizado funcionando, que é a sua espinha dorsal financeira, que é a sua organização, e aí, claro, que pegar as lideranças é importante, mas mais ainda do que isso, sufocar o caminho financeiro, porque o crime organizado é um negócio. Eles estão ali para fazer negócio. Se você sufoca financeiramente, você mata o negócio. Então é por aí que a coisa tem que caminhar. Mas, enfim, se for atrás só do clamor popular do momento que a pesquisa mostra, isso na realidade vai nos continuar a manter na posição de quem enxuga gelo, né? A gente vai continuar enxugando gelo, vai continuar criando cortina de fumaça, iludindo as pessoas com ações pirotécnicas. Isso não é fazer boa política pública. Pelo contrário, isso é fazer uma péssima política pública, porque ela é uma grande mentira, ainda que vistosa.